Neste vídeo vamos fazer uma breve introdução ao interface do Adobe Illustrator. De regresso então aqui ao nosso ambiente do Adobe Illustrator, vamos fazer aqui uma curta intervenção sobre a forma como o nosso espaço de trabalho está organizado. Por defeito, irão encontrar com certeza algo muito semelhante àquilo que vem neste momento. E eu vou aproveitar já para fazer aqui uma pequena ressalva. Aqui eu estou a utilizar o meu Adobe Illustrator num segundo monitor, o que quer dizer que alguns quadros por defeito irão ser abertos no primeiro monitor, mas, e uma vez que o vídeo não capta esse espaço, eu irei imediatamente arrastá-los para o interior deste espaço, portanto não estranhem que de repente apareça um quadro aqui da esquerda para a direita. Mas dizíamos então que neste vídeo vamos falar aqui de uma forma muito simples sobre a forma como está organizado o Adobe Illustrator. O Adobe Illustrator é basicamente um software organizado de uma forma muito semelhante a qualquer outra aplicação de software Windows e, no caso concreto, muito semelhante à organização, por exemplo, do Photoshop. Nós temos então no topo aqui o ícone do Adobe Illustrator, que nós podemos clicar para restaurar, mover, minimizar, etc. ou fechar o programa. Podemos fazê-lo também com a tecla Alt F4. Depois temos então um menu, ok, onde nós vamos poder aqui encontrar todas as grandes opções de utilização desta ferramenta. Como já tiveram a ocasião de ver, nos menus estão também associadas teclas de atalho, que a seu tempo nós iremos ver em maior detalhe e como configurar. Temos também menus com 3 pontos, que significa tecnicamente que ao clicarmos nessas opções, elas irão abrir aqui alguns quadros. E temos também menus com submenus e por aí fora, e também, obviamente, opções que não estão acessíveis enquanto nós não tivermos então ou alguma ferramenta selecionada ou então, por exemplo, um documento criado, que é precisamente aquilo que nós não temos agora neste momento no nosso ambiente de trabalho. Depois temos aqui, ainda na barra dos menus, temos aqui algumas teclas que nós iremos falar a partir do momento em que elas estiverem aqui ou que a aplicação tiver aqui um documento aberto. Temos também aqui este botãozinho que eu já falei aqui no vídeo anterior, que é o GPU Performance is Enabled. Quando eu clico aqui, é aberto automaticamente o quadro de preferências, que irá fazer parte de uma abordagem em próximos vídeos, mas abre-me aqui exatamente numa área que é uma funcionalidade experimental, que é a questão da aceleração do GPU. Como eu tenho uma placa gráfica NVIDIA, uma GTX 7600, ou melhor, 760, perdão, que tem 2 GB de memória e tem também um sistema de CUDA cores, portanto, que tem núcleos de programação ou de processamento gráfico internos, o que acontece é que então a Adobe tem uma particular afeição por placas gráficas da NVIDIA. Depois nós haveremos de falar nisto aqui em maior detalhe, mas na esmagadora maioria dos vossos casos, isto é, de quem está a ver estes vídeos, este tipo de funcionalidade não vai estar ativa. E não vai estar ativa a não ser que tenham uma placa gráfica compatível com CUDA cores, e iremos então depois reservar um vídeo para verificar quais são as placas compatíveis com o software e, em algumas circunstâncias, como é que nós podemos definir artificialmente a nossa placa gráfica para ela funcionar com o nosso Illustrator. De qualquer das formas, temos aqui do lado direito, ainda no topo, aqui há 2 secções, ou 3 neste caso, muito interessantes. Temos aqui esta que diz neste momento Essentials e que basicamente é um espaço que me permite escolher a minha organização de workspace. O que são os workspaces? Nós iremos falar em maior detalhe nos próximos vídeos também. Tem a ver com a organização espacial de todos os quadros e painéis da minha aplicação. Eu neste momento tenho aqui o Essentials e, meramente a título de curiosidade, se eu agora selecionar aqui, por exemplo, Painting, reparem como automaticamente o meu layout vai sendo alterado de acordo com o tipo de operação que eu estou a fazer. E aqui temos basicamente as operações mais interessantes. Temos aqui o Automation, o Essentials, que é o fundamental, aquilo que é por defeito, o Layout, organização de templates, por exemplo. Temos aqui o Painting, dedicado à área mais da ilustração.
Depois temos aqui o Printing and Profiling, relacionado com a área de impressão, Tracing, Typography, que tem a ver com a construção de texto, e também para a web, para o desenho dos templates. E depois temos também ainda a possibilidade de organizarmos o ambiente de trabalho à nossa maneira, algo que também iremos ver em futuros vídeos. Temos depois à frente um espaço para fazer uma pesquisa, que nada mais nada menos é do que uma pesquisa de ajuda. Isto é, se eu clicar aqui, por exemplo, brush, que é o termo técnico para pincel, e depois pressionar aqui a pesquisa, ou neste caso clicar em Enter ou Return, o que vai acontecer é que vai ser aberto, e ainda está a ser aberto no meu outro monitor, vai ser aberto então aqui um quadro que eu já irei mostrar. Eu peço desculpa pela falta de jeito aqui neste caso. Vamos então puxar para aqui, e o que é que vai acontecer neste caso? Vai acontecer então que eu vou ter aqui um conjunto de informação apresentado pelo meu browser relacionada com aquela ferramenta que eu escolhi, ou com aquela opção que eu escolhi aqui na minha ajuda, ok? E depois, se eu colocar aqui, por exemplo, Stroke, é outro termo relacionado com o Illustrator, e a seu tempo veremos isto. Se eu pressionar então aqui no Return, automaticamente vai então ser aberto aqui o quadro com algumas explicações ou alguns tópicos relacionados com os objetos do tipo Stroke. Vamos depois então ver aqui que temos uma outra barra que neste momento está completamente vazia, tem apenas aqui uma pequena opção que eu já vou explicar qual é. Esta barra é uma barra de atualização de contexto. Ela tem uma barra das ferramentas, que neste caso vai sendo atualizada consoante o tipo de ferramenta que eu tenho selecionado. A título de curiosidade, vamos criar aqui um documento, okay, sem olhar muito àquilo que estamos a criar, para podermos então verificar que neste momento já temos aqui um conjunto de opções. E temos opções relativamente vastas. Ora, eu posso aqui ir escolhendo algumas das minhas opções aqui, e o que vai acontecer é que para algumas destas opções vão ser acrescentadas opções adicionais aqui no topo. Nós não iremos explorar ainda em detalhe cada uma das opções, mas fica então aqui a informação que esta barra é uma barra então de atualização de contexto. Há aqui um aspecto interessante que é o seguinte: nós podemos optar por defeito pela sua localização normal, que é a localização aqui no topo, ou podemos, por modo preferencial, clicar aqui e escolher que queremos fazer um Dock to Button, isto é, colocar a barra cá em baixo no fundo. Por defeito, eu sugiro que ela esteja colocada lá no topo, porque é muito mais fácil conseguirmos ter uma leitura mais detalhada sobre as características do objeto que nós temos selecionado. Eu estava aqui apenas a tentar fazer qualquer coisa. Vamos aqui, por exemplo, desenhar aqui uma figura, e reparem como automaticamente aparecem-me aqui opções adicionais que depois, a seu tempo, nós teremos a ocasião de explorar de uma forma muito mais detalhada. Temos depois então, deste lado aqui, a barra de ferramentas normal de qualquer editor de trabalho gráfico. E neste caso a barra de ferramentas tem acumulado assim um conjunto de ferramentas divididas por algumas secções, e nós temos aqui a possibilidade de expandir para uma dupla coluna, isto é, se clicarmos nestas duas pequenas setas, a barra de ferramentas vai-se contrair na vertical, vai-se alongar aqui em duas colunas. Como podem reparar, existem alguns separadores entre as diferentes ferramentas. Temos aqui as ferramentas de seleção, temos as ferramentas de desenho vetorial, temos ferramentas de transformação, temos ferramentas de pescagem de cores e de formação de imagens, temos aqui alguns sprays e gráficos, temos aqui uma secção dedicada fundamentalmente a fazer cortes e slices. Basicamente, o que é o corte e os slices? É a possibilidade de nós podermos fazer recortes numa imagem vetorial e ficarmos aqui com um template, por exemplo. Temos a possibilidade de selecionar o Hand Tool, que nos permite arrastar aqui o nosso documento no ambiente de trabalho. Temos o Zoom, obviamente, que portanto temos aqui a possibilidade de arrastar ou não e aproximar o nosso objeto. E depois temos aqui ainda as cores. Neste caso, por defeito, o Illustrator permite escolher uma cor de frente e uma cor, ou melhor, uma cor de preenchimento e uma cor de linha, e depois vamos ter a ocasião
de estudar em pormenor este tipo de funcionalidade, com o facto de nós podermos alternar entre as duas cores. Temos ainda aqui modos de preenchimento das nossas superfícies, também iremos falar sobre isso, o modo como depois os layers são organizados ou as novas imagens criadas são organizadas, e temos depois aqui a alternância entre os diferentes modos de screen. Neste caso estamos no normal mode, temos ainda o full screen com a barra de ferramentas, e temos o full screen sem qualquer tipo de ferramenta, a não ser aqui este espaço do zoom. Nós podemos alternar entre estes diferentes campos pressionando a tecla F 3 vezes neste caso. Temos depois então aqui do lado direito os painéis. Os painéis constituem uma das principais áreas de trabalho ou de atribuição de ferramentas que o Illustrator nos coloca à disposição para podermos trabalhar nos nossos documentos. Temos aqui esta área central, obviamente facilmente compreensível, é a área de trabalho, onde os nossos documentos vão sendo aqui apresentados, mas é aqui que reside toda a magia do Illustrator. Eu vou colocar novamente aqui no Essentials, e o Essentials é uma forma reduzida de apresentação de um conjunto de painéis, que nós vamos explorar então em maior detalhe no próximo vídeo.